Esclarecimento. O conteúdo a seguir vem de nicho católico e é produzido com o intuito de tratar assuntos a partir do cotidiano os relacionando à fé, com a finalidade de evangelizar e catequizar, comunicando o que cremos, mas também ensinar, aconselhar, animar, encorajar e por vezes, exortar e corrigir a quem é declaradamente católico apostólico romano. Se por acaso você não comunga da mesma fé, com toda a certeza é muito bem-vindo, bem-vinda, e é uma alegria o seu acesso. Somente esclarecemos que um eventual conflito de ideias, de opinião ou incômodo com alguma declaração sobre a crença e a moral católica, não necessariamente é um ataque ou ofensa, mas sim um esclarecimento a respeito do que a Igreja Católica ensina e adverte para seus fiéis. Desde já, muito obrigado pela compreensão. Nos dedicamos para preparar um bom conteúdo para você. Desfrute! Fala batizado, fala batizada. Bem-vindo ao Rumo à Meta, esse apostolado, essa iniciativa de evangelização católica que procura, através da conversa, do bate-papo, trazer conhecimento, testemunho, vivência de fé, com descontração, com bom humor. Desde já eu peço para que você possa estar pronto a curtir esse vídeo, assim como comentar e até compartilhar nas suas redes sociais e para seus amigos, família. Não é por monetização, esse canal ele não é monetizado, mas sim para que a plataforma possa entender que esse conteúdo está sendo reconhecido e assim chegue a mais pessoas. Também não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado desde já. Primeira semana da Quaresma. Tomemos a peito nossa conversão buscando ser fiéis à penitência que nos propomos. É o próprio Cristo que, por amor a nós, passou 40 dias no deserto e venceu as tentações, que está pronto a nos auxiliar a também sairmos vencedores do pecado. Eu sou o Ego, esse é Rumo à Meta e vamos embora começar! Atualmente cursando o 4º ano de bacharel e licenciatura em psicologia, também já cursou marketing, administração e gestão de pessoas. Tendo experiência com vendas e atendimento, também atuou em treinamentos e desenvolvimento humano. Atualmente é auxiliar administrativo, financeiro e pastoral na paróquia Senhor Bom Jesus, em Potim. Aos 12 anos iniciou seu caminho na igreja, participando de grupo de oração carismático, e aos 18 viveu um período vocacional na Ordem dos Frades Capuchinhos. Mesmo ingressando na ordem, o amor ao carisma permaneceu, o que o levou a pertencer à ordem franciscana secular, chamada antigamente de Ordem Terceira, onde é membro professor. Ele também já serviu como catequista no Crisma e como ministro da Sagrada Eucaristia, e hoje é agente de pastoral carcerária. Nascido em Guaratinguetá, viveu a infância, adolescência e juventude em Potim, e hoje, casado, é cidadão roseirense. Ele está aqui, Fernando Florense. Meu irmão, obrigado pelo aceite, pelo aceitar o convite, estar aqui com a gente, conversando um pouquinho. Nada, né? Sempre assim, de grande alegria receber o convite seu, Diego, para estar aqui, partilhando um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa caminhada de fé, caminhada de vida também, né? E estou muito feliz por poder proporcionar àqueles que estão nos ouvindo também, e espero que o que a gente vai conversar aqui hoje possa, né, atingir o coração de muitas pessoas, principalmente muitas pessoas que talvez estejam nos assistindo, estejam desanimados na fé, Sim. Por algum motivo, não participam mais, o ardor enfraqueceu, diminuiu, então que essa nossa conversa descontraída possa trazer um novo ânimo para as pessoas, né? Isso é importante também. Se Deus quiser. Bom, antes de mais nada, eu queria conversar um pouquinho com você sobre São Francisco de Assis, né? Você ingressou na ordem, né? Na ordem terceira, é a ordem secular, né? Que agora se chama. E como foi para você essa aproximação com São Francisco, com a ordem? Então, assim, é muito curioso, né? Assim, de explicar. Às vezes na vida, eu costumo dizer assim, que quando nós estamos vivendo o nosso período ali, a gente às vezes não se dá conta do plano de Deus na nossa vida. Porque, afinal, a gente está vivendo aquele momento. Mas quando a gente olha para trás da nossa caminhada e a gente vai vendo que os caminhos, como que eles foram se completando, como eles foram se cruzando, as coisas foram acontecendo, né? E no caminho franciscano não foi diferente. Desde jovem, já tinha uma grande devoção por São Francisco, não apenas, porque às vezes a gente costuma olhar muito pelos milagres dos santos, né?
olhar para aquilo que grandioso que eles fizeram, mas não. O que me chamava a atenção era assim a questão da disponibilidade no servir, de abandonar uma vida rica que ele tinha, ou seja, ele tinha tudo para seguir uma vida de mercador como o pai dele, de comerciante, né? E Francisco ele escolhe deixar aquele status, ele escolhe deixar aquela profissão e aquele legado de família, que provavelmente ele teria uma vida boa, porque ele já vem de um negócio de família, né? Uma herança de família, para ir para um caminho totalmente novo, para desbravar uma estrada nova, que ele também não sabia onde ia dar. Hoje nós conhecemos, em 2026, São Francisco de Assis, próximo aí, né, do 8º centenário, mas poderia também não ter dado em nada. Então, como a gente costuma dizer no ditado popular, foi um tiro no escuro também, mas não foi simplesmente por acaso. Ele teve um contato com o Senhor, né? Ele teve um contato com Jesus Cristo. E eu, assim, ouso dizer que quem tem um contato com Jesus pode até hoje, muitas vezes, não participar tanto da igreja, ter questão do trabalho, mas nunca vai deixar de ter a espiritualidade, de ter a fé. Então, desde a minha juventude, eu comecei a observar isso em Francisco, né? Um jovem alegre, gostava de se reunir com seus amigos, de sair para as festas, gostava de beber. Isso, né, as leituras sobre a vida dele vai nos contar, e de festejar, era muito festivo, né? E em certo ponto ele vai encontrar essa falta, né, esse desejo de seguir algo maior, já começava a incomodar o coração dele. Até então ele queria ser cavaleiro, naquela época das cruzadas, a luta pela fé, né, as cruzadas. E Francisco, ele começou a sentir um vazio dentro de si. Até então ele não sabia o que era esse vazio. Porque eu volto a dizer, quando nós estamos vivendo aquele momento, às vezes a gente com palavras não consegue descrever. Talvez hoje, se ele estivesse aqui, ele descreveria tudo para nós, como foi, né? Então, ele vivendo aquele meio de conflitos, de guerras, que não é diferente de hoje, né? Francisco, ele começa a olhar para um outro ângulo que a sociedade olhava. Não apenas pelo lucro que a família dele visava, não apenas pela buscar a fé através das batalhas que os cruzados iam, mas ele começou a olhar a fé pelo um olhar da paz. Eu quero construir algo voltado pela paz. E um desses caminhos que ele percorreu, indo para as cruzadas, o Senhor fala com ele e faz uma pergunta-chave na vida de Francisco. Francisco, você quer servir a mim, o Senhor, ou as pessoas, né? Ou ao ser humano? Você quer me ouvir ou ouvir o ser humano? Basicamente, quem é maior, o Senhor ou o empregado ou o servo? Francisco, naquele momento, se deu por si. Poxa, quem que eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo mais o meu ego de querer ser um cavaleiro, ganhar um status? Porque era aquilo que se vendia de ideia naquela época. Ou eu quero servir a esse Senhor? Então, antes, para ele desconhecido também, apesar, né, de ter a família, ter a devoção, a mãe dele ser muito religiosa, mas Francisco, ele até então não conhecia. E a partir daí isso começou a incomodar cada vez mais, até a ponto dele entrar numa pequena igreja chamada de Porciúncula, né, que significa porção de terra, e naquela igrejinha em ruínas, Francisco, ele olha para o crucificado, que é a cruz de São Damião, né, e naquele momento ele sente o crucifixo, né, mas, claro, Jesus falando com ele. Esse fato na Porciúncula é no começo da conversão dele? Eu já tinha um tempo já. Olha, ele já estava um tempo incomodado. Mas ele já tinha deixado a vida? Isso, ele já tinha voltado do caminho das cruzadas, ele não continuou, ele retornou. Seria o começo da caminhada dele então ali. O começo da caminhada. E é bem parecido com a nossa caminhada. Quando a gente começa, a gente fica às vezes dando cabeçada por um monte de lado, né? Até a gente se encontrar e se estabelecer. E não foi diferente com ele. Ele estava incomodado, ouviu a voz desse Senhor desconhecido até então. Quem é esse Senhor? Né? E naquele momento, ele depois teve mais uma experiência
Aí lá na igrejinha da Porciúncula, que o crucificado fala com ele, que ele vai e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aí a pergunta-chave: vai e reconstrói minha igreja que está em ruínas. Francisco perguntou e o Senhor respondeu a ele: vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Mas até então Francisco tinha entendido que a igreja em ruínas Ali, né, era seria a própria igreja, porque realmente ela estava em ruínas. E naquela época aquela de igrejinha conflitos, que ele estava ali, né? Que é estava em ruínas, a estava, pequenininha né, que vamos dizer assim, deixou. estava caindo aos pedaços. É bem simplesinha. E Francisco, de então, ele falou: poxa, é para reconstruir. Ele começou a reconstruir, ele reconstruiu também a igreja de Santa Maria dos Anjos, ele ajudou a reformar, né, a igrejinha da Porciúncula. Mas até então, ao longo da caminhada, ele foi entendendo que a igreja maior que Jesus pede para ele reconstruir não é somente a igreja templo, que é importante também, mas a igreja que é o coração das pessoas. O Papa, com ele que também o Papa teve um sonho, não foi? Ele estava sustentando nos ombros São João de Latrão, se eu não me engano. Sim, justamente. Nesse período, como eu havia dito, a igreja ela estava vivendo o período das cruzadas, conflito da fé. E também muitas, não vou dizer, não seriam ordens, seriam grupos, né, que eram heresias, que se fundavam a todo momento grupos criavam dizendo que queria seguir a Cristo, mas as ideologias deles eram totalmente ao contrário daquilo que o Evangelho pregava. E mais um desafio para Francisco nessa época, que depois dele passar por esse período de contato com o crucificado, ele tem mais um período de contato agora com o leproso, que naquela época os leprosos ainda, né, eram afastados da cidade, eram obrigados a andar com uma sineta no pescoço para dizer que eles eram leprosos, e naquela época a lepra era ainda considerada como uma maldição, ou seja, era um pecado que, se não foi dele, veio dos pais. Era como se fosse um castigo divino para aquelas pessoas, que hoje nós entendemos que não, era simplesmente uma doença que, por não ter tratamento, se espalhava. Mas e naquela época para entender isso? Que não tinha recursos. Mas aí, como todos, Francisco também sentiu nojo. Ele sentiu repulsa. Ele conseguiu quebrar essa repulsa quando ele se aproximou do leproso e beijou o rosto do leproso. E naquele momento, pode-se dizer que foi tão forte como aquela voz de Cristo que falou com ele, porque lá a voz falava com ele de Cristo. Ali era o próprio Cristo que estava falando com ele. Lá era a voz, ali já era o próprio Cristo. E a partir daí ele começou a cuidar dos leprosos, até a ponto de o pai dele prender ele na casa, dizendo que ele estava envergonhando a família, andando com gente suja. Da prisão dele na casa, eu não sabia. Ele chegou a ser preso na própria casa, né, porque o pai dele tinha a reputação de comerciante e não queria perder essa reputação. Né? E Francisco, até então, ele continuava, ele não parava. E daí em diante ele seguiu, resolveu, né? Nunca foi assim, a gente não pode afirmar com afinco, mas nunca foi o desejo dele de fundar uma ordem. Até então ele relutou muito sobre isso, porque o objetivo deles era ser itinerantes, eram levar o evangelho à maneira de Jesus Cristo, mas de uma forma itinerante, ou seja, sem casa, sem lugares próprios. Somente com o tempo foi percebendo que era necessário ter uma regra, ter um local para se estabilizarem, ter as hierarquias, porque depois começou a vir muitas pessoas querendo fazer parte. Ele era muito assim, espírito livre, pode dizer hoje em dia, Justamente. né? Tinha a fé, ele obedecia à igreja, a regra de vida dele era a igreja, tanto que ele fala: a minha regra de vida é o evangelho, né? Só que ele, no viver, era muito espírito livre. Ele falou: não, para que ter regra? A regra é o evangelho. Para que estatuto? Não quero nada disso. Eu quero... Só que a necessidade foi se aproximando para poder justamente ter tudo isso que hoje em dia tem que ter uma instituição, né? Tem que ter uma ordem, etc., né? Dentro da igreja. Justamente. E assim, a gente fala tanto do perigo de institucionalizar as coisas, a fé, né? E tantas outras assim, instâncias. Mas chega um certo ponto, Diego, que eu vejo assim, que começou a crescer tanto já então chamando, né, a gente chama hoje de ordem, mas o grupo de jovens, de frades, querendo a seguir Jesus à maneira desse jovem Francisco, que já não cabia mais estar todos livres da maneira que cada um queria.
E os próprios frades ali foram, vamos dizer assim, pressionando, pedindo, né? Francisco, nós precisamos que você escreva uma regra de vida, escreva algumas normas, vamos dizer assim, para que os próximos que vão vir, as próximas gerações, deem continuidade e não percam e saiam do caminho. Aí, então, ele vai, né, começar a escrever ao longo da vida dele, juntamente com os confrades dele ali, até o fim da vida dele, ele ainda vai ditar o Cântico das Criaturas, né? Mas, assim, algo marcante que fica hoje, fazendo paralelo, como dizia o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, que Francisco ele rasgou o véu do tempo. Francisco ele é um santo que a gente pode dizer assim, não mais santo que os outros, porque santidade é santidade, cada um tem a sua maneira, mas ele é um santo bem atemporal, vamos dizer assim. Cada vez mais parece que é atual aquilo que ele falava lá em 1226, né? Há 800 anos atrás. O cuidar da criação, o amor que ele tinha com as criaturas, de falar a ponto de chamar os animais de irmão. Nós somos irmãos, irmão Sol, a irmã Luz, a irmã Lua, né? A irmã Água. A irmã Morte. A irmã Morte muita corporal. Gente acha estranho, mas... Porque ele fala assim, por que a irmã Morte corporal? Ele já chegou a ser questionado. Aí ele questiona de novo, né? Qual é o meio que nós vamos encontrar com o Criador? Então ela é nossa irmã, ela nos leva ao Criador, sem a qual, sem a morte, né? Nós não iremos para o céu, nós não iremos para o descanso eterno. Então, ele mostra para a gente que a maneira que a gente enxerga a vida, a nossa perspectiva, a nossa fé muda. Às vezes você até que está nos assistindo, qual é a sua visão que você tem hoje? Qual era a perspectiva que você tinha e talvez ao longo do caminho foi se perdendo? E esse era um dos maiores medos de Francisco, até mesmo de fundar essa ordem que os frades queriam, né? Que após a regra começou a chamar de ordem dos frades menores, era de perder essa essência, de perder esse ponto de partida, como dizia Santa Clara. Nunca perca de vista o seu ponto de partida. E foi uma luta de Francisco até o final da vida dele a não perder esse ponto de partida. E para você, sim, pessoalmente, no dia a dia, porque aquela coisa, você é franciscano, mas está no mundo. É franciscano, mas é leigo. Como que é para você não perder esse ponto, não perder essa essência? O que você faz? Que também muita gente pode se perceber também na devoção que tem, a Francisco de Assis também, com certeza, mas também a um outro santo, a própria igreja, o próprio Cristo em si. O que você faz para manter o foco, para manter o olho na meta, né? Eu vejo assim, Diego, desde a minha juventude, né, o que eu reparei assim na vida de Francisco, que eu tento não sair de linha, como eu posso dizer assim, esse chamado de Santa Clara. Qual era o meu ponto de partida quando eu iniciei a minha caminhada nessa vida franciscana? Qual era o meu ponto de partida? Ou seja, qual que era o meu objetivo que eu tinha naquela época de ser um franciscano? Qual que era o meu objetivo primeiro, né? Era levar o evangelho, tudo bem, mas o que mais? A maneira de Francisco? Sim, mas de que maneira hoje? Porque a maneira de Francisco daquela época, hoje, a gente tem que traduzir para hoje, né? Sim. Estando com aqueles que mais precisam, os mais vulneráveis. Dentre eles, aonde São Francisco também é conhecido, os pobres, né? Dentre isso, pobres é um conceito muito relativo, porque se nós vamos falar de pessoas pobres, tem a questão da necessidade, a questão do financeiro, que às vezes você pode enxergar por esse lado, mas também a questão ideológica e a questão subjetiva da palavra pobreza. Porque pobreza, nós podemos ver que tem pessoas que são muito ricas financeiramente falando, mas são pobres de espírito. A pobreza da evangelização, que o Papa Leão lembra lembrou na Dilexit, tem gente que é pobre de Deus, né? Até está recebendo o auxílio físico, né, material, só que de alma é pobre de alma, porque não tem uma religião, não tem uma fé. Justamente, é bem isso. E realmente,
é dessa encíclica do Papa Leão, que ele vai suscitar de novo isso. No mundo há muitas pobrezas, há muitas maneiras formas de pobreza, né? E nós temos que entender, quando a gente fala de pobreza, falou em Francisco, para mim estar lá com morador de rua. Também. Por isso que existe pastorais de rua, inspiradas desde aquela época que Francisco ia morar com os moradores de rua, né? Tentar resgatar a dignidade dessas pessoas. Mas também, como eu disse, há pessoas que são pobres de princípios e valores. Você só pode entregar aquilo que você tem. Então, eu não estou dizendo também que é a questão, e não quero dizer aqui que é a quantidade de tempo de caminhada, porque isso não voga nada. Tem pessoas que têm mais de 20 anos de caminhada de igreja e é totalmente pobre de espírito. Você entende, Diego? É totalmente pobre na fé. Porque ao longo do caminho perdeu esse ponto de partida, que era a humildade, a simplicidade, o se rebaixar como o discípulo de Jesus, João Batista, né? O evangelista João falava, eu tenho que me rebaixar para que Cristo apareça em mim. E às vezes a gente quer aparecer mais do que Cristo. A gente vai perdendo isso. Então existe a pobreza sim, de questão, né, de cumprir as necessidades básicas de sobrevivência. E tem muita pobreza hoje, né? A desigualdade, tem a pobreza também de classes sociais. Nós vemos muito hoje aqui, não preciso nem citar, mas as classes que são mais afetadas hoje, classes que são mais agredidas hoje, são pessoas que a gente fala que são vulneráveis. Hoje, na pastoral carcerária, no presídio, né, estive preso, vieste me visitar, mas há poucas visitas. Então, tudo isso eu fui enxergando uma maneira de seguir a Francisco, né? Os passos de Francisco que ele fez para encontrar Jesus no final dessa caminhada. Né? E é muito interessante que eu não ingressei, como você disse, né, na ordem dos frades menores, que é a ordem religiosa, depois tem as clarissas e por fim a ordem terceira, antigamente chamada, hoje a ordem secular franciscana, que até você que está assistindo, se você tem esse desejo, você pode ser um franciscano e uma franciscana, seja você casado, solteiro, você pode seguir o Evangelho à maneira de Francisco. Né? Eu não ingressei, mas nos capuchinhos, eles têm um costume de ingressar, depois que você recebe a carta, na vida franciscana mesmo, na ordem, no dia 11 de agosto, que é o dia de Santa Clara. Eu não ingressei, né? Fui seguir minha vida, estudar, nesse meio tempo fui para a ordem franciscana secular, mas ao longo do tempo casei, e algum tempo atrás, eu e minha esposa analisando, né, para você ver que quando a gente volta o olhar para trás, a gente vai vendo como as coisas vão se encaixando. O dia do meu noivado foi no dia 11 de agosto. O dia do meu noivado foi no dia 11 de agosto. Deus e suas datas. Você entende? O dia que era para mim ingressar na ordem, se eu fosse seguir a vida religiosa, mas eu ingressei para a vida matrimonial, que é um sacramento. Né? Então, é até engraçado, né? A gente olha para trás e fala, poxa, né? Coincidência ou providência? Aí fica a critério de vocês. Mas, né, o dia do noivado foi no dia 11 de agosto. Conversa sobre Francisco, ela não se esgota, né? Não se esgota. Graças a Deus, e esse ano estamos aí com os 800 anos da morte de São Francisco, né? O Papa já decretou ano santo, né? Até dia 10 de janeiro de 2027, né? Encerramos um ano santo e aí já entramos em outro ano santo, com a graça de Deus, e com a túnica franciscana, hábito franciscano, né? Esse jubileu vestido com hábito franciscano. E com certeza São Francisco vai, olhando a imagem dele, né, que tinha a imagem de pular, de brincar um pouco no meio da natureza, então ele vai estar saltitando aí pelo ano inteiro, com a graça de Deus, com o ano franciscano. E logo eu quero outra oportunidade para a gente poder conversar sobre isso, né, se Deus quiser também, mas... Aqui eu já agradeço, Fernando, pela disponibilidade, por estar com a gente, conversando um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência a partir de São Francisco. E é interessante que já estava combinado a gente gravar, né? E depois que veio o Ano Santo, você já estava sabendo, com certeza, seria os 800, mas você já sabia do Ano Santo? Esperava que o Papa fosse. Não tinha nada certo ainda. Tinha.
Então, a gente e esperava graças a que Deus- depois do Ano Santo, até mesmo pela, né, viver a esperança, o esperançar, desse uma continuidade por causa que a família franciscana já iria viver esse tempo como Dentro, família né? franciscana, Sim. interna. Todas as ordens, né, as menores, as clarissas, seculares e as regulares, iriam viver esse tempo dos 800 anos. Já estamos vivendo. A véspera é agora, né? Foi dos 800 anos do Cântico das Criaturas e agora do 8º centenário da morte do nosso pai seráfico. Porém, a gente não esperava assim que realmente o Papa fosse abrir. instituir para toda a igreja o ano, vamos dizer assim, Provavelmente já era uma intenção de Francisco, do sabe? Papa Francisco, né? Ele deu uma continuidade, até É. mesmo pela encíclica de Lecce, né, que o Papa Francisco não pôde terminar, ele continuou com maestria e terminou muito, assim, muito interessante. Quem puder, leia a Bom encíclica demais. sobre o amor aos pobres, né? E lá você vai entender novamente que não é o amor aos pobres somente pobre de pobreza material, mas é inúmeros tipos de pobreza. E esse ano que a gente vai, né, mais para frente falar sobre isso, né, foi um grande ganho para a igreja. E ainda mais pela questão da mudança climática, por tudo que está sendo falado, por a gente ter vindo aí, né, de reuniões, de congressos, de discussões a respeito do clima, de como minimizar o impacto, né, a onda de calor que a gente tem vivido aí, não só no Brasil, em tantos outros países, que não se tinha isso, né? O aumento do desmatamento. Então, tudo isso eu vejo assim que é um agir de Deus, novamente, do Espírito, através do exemplo de Francisco, para que nós possamos, a seu exemplo, novamente, a cuidar da casa comum. Afinal, nós fazemos parte dela e sem ela nós não vamos existir. Verdade. Mas Rumo à Meta está aí também, mais um canal para, de fato, ter muita conversa com a graça de Deus. Obrigado, Fernando, por enquanto. Né? Por enquanto, né? Porque logo em seguida, nas próximas temporadas, com certeza você vai estar aí de novo. Amém. E vai acompanhar também, se Deus quiser. A gente já está conversando aí para estar com, né, você e mais um Frei junto, para a gente estar falando mais do ano franciscano. A gente fala daí mais largamente, mais demoradamente também. Mas obrigado pelo seu testemunho, obrigado pelo trazer um pouquinho do seu conhecimento de São Francisco. Tem umas coisas que eu não sabia, né? Eu busquei um tempo atrás um livro, que eu sei que tem um livro que é mais denso sobre São Francisco, que é até um livro já antigo, ainda não achei. Depois em off eu vou dar uma conversada, ver se você sabe qual que é o que eu tem preciso as fontes ler. também, né? As fontes clarianas, franciscanas, ali Então, né, você vai beber da fonte dos seus biógrafos, né? Tomás de Celano, Frei Leão, dentre outros ali que viveram com Francisco e que foram relatando, né, os biógrafos, mas desde a época de Francisco até os mais contemporâneos, agora mais atuais, né? E tantos livros bons hoje também sendo escritos, né, da vida de Francisco. vai atualizando, né? Vai tendo mais informações. A própria encíclica do Papa atual, Sim. que fala, né, tem uma parte lá que fala só sobre Francisco de Assis, que é um exemplo para nós. E com certeza a gente vai conversar muito sobre isso. Esse ano santo, esse ano franciscano vai render muitos frutos. Em resumo, é aquilo que que São João Paulo II falou, né? O mundo ainda tem saudade de Francisco. Ainda tem saudade de Francisco. Muita saudade dele. Obrigado, irmão, mais uma vez. Por nada, eu que agradeço. Deus abençoe. E eu quero agradecer você também que acompanhou a gente até aqui. Eu acho que valeu essa conversa, hein? Valeu uma curtida, valeu um comentário, valeu um compartilhar, um só não, mas vários. E valeu também você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ajuda a gente aí a crescer para que cheguemos a mais pessoas, a evangelização chegue a mais pessoas. Temos aí a coragem franciscana nesse tempo quaresmal, até a de pular na neve, se for necessário, de pular no espinheiro, se for necessário, para sossegar nossos desejos contrários à santidade, como São Francisco fez. Não falte a missa nesse domingo. Jesus está te esperando lá, como ele sempre esperou Francisco também. Deus te abençoe, até o próximo Rumo à Meta, se Deus quiser.